Olá, meus lindos, tudo bem? Vamos fazer a correção das questões de cinética química envolvendo lei da velocidade, tá? Então, começamos aqui na questãozinha de número 1. Eles nos dão esta reação e nos informam que é uma reação elementar. Se é uma reação elementar, significa que ela ocorre em uma única etapa, tá? Então, moçada, ó, velocidade é igual, constante, concentração de cada reagente, ó, NO, coeficiente 2, expoente 2, vezes a concentração de H2. Coeficiente 1, expoente 1. Então, aqui nós temos a equação da velocidade. A pergunta é a ordem global. Então, a ordem global é a soma dos expoentes. Então, ó, 2 mais 1. Esta reação, ela é de terceira ordem. Portanto, respostazinha da letra o quê? Da letra B. Temos agora a questão de número 2, tá? Eles informam para nós que a reação ocorre em duas etapas. A primeira é a lenta e a segunda é a rápida. Então, lembre, quando uma reação ocorre em mais de uma etapa, a única etapa que nos interessa é a etapa lenta. Então, como que fica a equação da velocidade? Velocidade, a constante, concentração do primeiro reagente, que é a água oxigenada, vezes o iodeto aí, pessoal, ó. Os reagentes, ó, tá certo? Coeficientes 1, expoentes o quê? 1 aí. Portanto, respostazinha, letra o quê, moçada? Letra C, na questãozinha de número 2. Na questão de número 3, eles dão para nós a equação da velocidade. Aqui está a equação da velocidade. Ó, velocidade K, concentração de A ao quadrado, vezes a concentração de B na 1. E eles perguntam o que vai acontecer com a velocidade se for triplicada a concentração de A. Se a concentração de A vai ser triplicada, então aqui, ó, no lugar do A, nós vamos botar o 3. E depois diz que a concentração de B é duplicada. Então, ó, no lugar do B, eu vou colocar o que, moçada? O 2. Então, velocidade é igual, o K não muda, o K é o mesmo. Daí aqui, ó, o A é ao quadrado e o B está elevado na 1. 3 ao quadrado é 9, 2 na 1, 2. Então, a velocidade vai ficar 18 vezes o que era. Então, respostazinha, letra B, na questãozinha de número 3 aí, tá? Vamos dar uma olhada à questão de número 4. A questão de número 4 é a moçada lá de Ponta Grossa. Então, eles nos dão esta reação e nos avisam que ela ocorre em 3 etapas. E aí, qual é a única etapa que nos interessa? A etapa, o que, pessoal? Lenta. Então, ó, a velocidade é K, a concentração de Z ao quadrado e a concentração de Y elevado na o quê? Na 1. Daí tu pode ver o item 16 aqui, ó. A expressão da lei da velocidade é a seguinte. Então, está errado. Por que está errado? Porque o Z, moçada, é ao quadrado, ó. Tá certo? Então, ficou o que, pessoal?
Errado. Item 1. Se a gente duplicar a concentração de Z, a velocidade quadruplica. Então, ó, só interessa o V e a concentração de Z. Ó, V, daí o K, concentração de Z ao quadrado, e a concentração de Y não muda. Então, aqui diz, ó, que nós vamos duplicar o Z. Então, aqui vai ficar o quê? 2. Velocidade é o ZO ao quadrado. Houve alguma alteração, moçada, aqui no Y? Não. Então, a velocidade, 2 ao quadrado, igual a 4. Então, quadruplica. Portanto, é verdadeiro o item o quê? 1. Item 2. Olha o que diz a 2. A velocidade vai ficar dobrada se a gente duplicar a concentração de Y. Vamos lá, então. Velocidade K, concentração de Z ao quadrado, vezes a concentração de Y. Vai duplicar só o Y, ó. Só o Y. Duplica. Então, o resto tudo continua igual. O Z não muda, só o Y. Como ele está elevado na 1, a velocidade fica o dobro, tá certo? Então, o item 2, ele é verdadeiro, ó, verdadeiro. Item 4, a ordem da reação é igual a 3. Lembra que ordem é a soma dos expoentes aqui, ó. 2 mais 1 é igual à terceira ordem. Então, o item 4, ele é, moçada, verdadeiro, o item 4 ali. Vamos ver o que diz o item 8. Se triplicarmos simultaneamente as concentrações de Z e Y, a velocidade vai ficar 27 vezes o que era. Então, ó, velocidade K, concentração de Z ao quadrado, vezes a concentração de Y. A gente tem que triplicar ao mesmo tempo o Z e o Y. Então, ó, aqui, ó, vezes 3, aqui, vezes 3. Então, velocidade, o K não muda, aqui ao quadrado e aqui, pessoal, na 1. Então, ó, 3 ao quadrado é 9, vezes 3 é igual a 27. Então, moçada, é verdadeiro o 1, o 2, o 4 e o 8. Só o item 16 que não é verdadeiro, tá? Questãozinha de número 5, tá? Eles nos dão esta reação aqui e querem saber quanto que vale a equação da velocidade. Moçada, sempre que me derem a tabelinha, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer isso aqui, ó. Velocidade K, concentração de X na A, e aqui a concentração de Y na o quê, pessoal? Na B. Descobrir quanto que vale o expoente A e quanto que vale o expoente B. Então, ó, eu não posso calcular os dois ao mesmo tempo. Então, vamos dividir isso aqui em duas partes. Ó, velocidade, concentração de X na A. E aqui, moçada, ó, velocidade, concentração de Y na B. Vamos começar calculando, então, o A? Então, ó, para eu calcular o A, então eu vou usar o X. Então, agora eu não vou usar o Y. Então, eu vou usar aqui linhas. As linhas em que o Y é constante. Aqui, ó, a primeira e a segunda linha, o Y é constante. Então, essas duas linhas que eu vou usar para fazer a conta aqui. Olha o que aconteceu com o X. O X dobrou, passou de 3 para 6, ó, dobrou. Quando ele dobrou,
olha o que aconteceu com a velocidade. Passou de 7 para 14. Então, ficou dobrado. Estas duas informações a gente traz para cá. A velocidade dobra quando se dobra a concentração do X. Então, aqui ó, ficou 2 na 1 igual a 2 na o quê, pessoal? Na A. Corto as bases e o A ficou igual a 1, ó. O A é igual a 1, tá? Agora, a mesma coisa para eu calcular o B. Para eu calcular o B, o X que eu não estou calculando tem que ser constante. Aonde que o X é constante? Ó, na terceira com a quarta linha. Então, eu vou usar a segunda e a terceira linha, porque o X é constante, tá? O que aconteceu com o Y? Ó, passou de 3 para 9. Se ele passou, moçada, de 3 para 9, ele ficou vezes o quê? 3. E o que foi que aconteceu com a velocidade quando passou de 3 para 9? Olha aqui, ó, passou de 14 para 42. 14 para 42 é vezes o quê? 3. 14 vezes 3, 42. Estas duas informações tu traz aqui. A velocidade triplica quando se triplica a concentração do Y. Então, ficou ó, 3 na 1 igual a 3 na o quê? Na B. Cortei as bases e o B ficou igual o quê, moçada? Igual a 1 ali. Então, respostazinha da questão 5, letra C, pessoal. Ó, o X está elevado na 1 e o Y também está elevado na o quê, pessoal? Na 1. Vamos com a questãozinha de número 6. Vamos fazer a 6. Então, na questão 6 aqui, eles nos dão esta reação e diz que foi observado isto aqui, ó. A variação da concentração de X em função da concentração de Y. E aqui nós temos a velocidade. Então, novamente, ó, a velocidade é K, concentração de X elevado na A, e aqui, ó, concentração de Y elevado na o quê, pessoal? Na B. Eu não posso fazer as duas contas ao mesmo tempo. Então, vamos separar aqui, ó. Velocidade é a concentração de X na A, e aqui a velocidade é a concentração de Y na B. Vamos lá, então? Se eu for calcular o X, o Y tem que ser o quê? Constante. Então, observe que na primeira com a segunda linha, o Y é constante. Então, eu vou usar a primeira e a segunda linha para fazer essa conta aqui. Olha o que aconteceu com a concentração de X. Passou de 1 vezes 10 na menos 2 para 2 vezes 10 na menos 2. Então, tu pode observar aqui que dobrou, ó. Quando dobrou a concentração de X, olha o que aconteceu com a velocidade. Ficou 4 vezes. Traz essas duas informações para cá. A velocidade quadruplica quando a gente dobra a concentração de X. Então, ó, 4 é 2 na 2 e aqui, ó, é 2 na A. Cortei as bases e o A ficou igual a quanto? Igual a 2, ó. Vamos calcular agora, pessoal, o Y, tá? Para eu calcular o Y, o X tem que ser constante. E aonde que o X é constante? Aqui, ó, na primeira linha com a terceira linha.
Ó, primeira linha com a terceira. Tu pode ver que o valor é o mesmo, ó, 1 vezes 10 dá menos 2, tá? Então, primeira linha com a terceira para fazer a conta aqui. O que foi que aconteceu com o y? Passou de 1 vezes 10 dá menos 2 para 2 vezes 10 dá menos 2. Então, tu tá vendo que duplicou a concentração do y. Quando a concentração do y duplicou, olha o que aconteceu com a velocidade. Ficou 8 vezes o que era. Estas duas informações tu traz para cá. A velocidade fica 8 vezes quando a gente dobra a concentração do y. Então, aqui, ó, é 2 na terceira, que é igual a 2 na b. Cortei as bases e o que eu descobri, moçada? Que o b é igual, o que, moçada? Igual a 3. Então, a questão 6, a resposta é letra D, ó. Letra D. A concentração, a ordem, né, do x é 2 e a ordem do y é 3. Então, respostazinha da 6, letra D. Agora, vamos dar uma olhada na questão de número 7 que nós temos aqui. Então, eles querem saber quanto que vale a ordem da reação global, desta aqui, ó, tá? Então, nós temos a concentração de NO e a concentração de O2. E aqui, pessoal, a velocidade, tá? Então, veja bem, ó, a velocidade é constante, concentração de NO na X vezes a concentração de O2 na Y. Eu não posso calcular as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos dividir aqui. Primeiro, velocidade, concentração de NO na X. E depois, ó, velocidade, concentração de O2 na Y. Observe que eu não me importo com o K, porque o K é constante, né? Ele vale sempre o mesmo valor, então. Então, vamos lá, moçada. Se eu for calcular o NO, o que acontece? O O2 tem que ser constante. E daí tu pode ver que aqui, ó, o O2 tem o mesmo valor, ó. Ele é constante. Então, eu vou usar a primeira e a segunda linha para fazer essa conta aqui. Olha o que aconteceu com o NO da primeira para a segunda linha. Dobrou a concentração. Quando ali dobrou, olha o que aconteceu aqui com a velocidade. Ficou 4 vezes o que era. Traz essas duas informações para cá, ó. A velocidade quadruplica quando se dobra a concentração de NO. Então, aqui, ó, ficou 2 ao quadrado é igual a 2 na X. Ó, cortei as bases e eu tenho que o X é igual a 2, tá? Vamos calcular agora o O2. Para eu calcular o O2, o NO que eu não estou calculando precisa ser constante. Em que linhas o NO é constante? Ó, a primeira linha com a terceira linha, ó, é o mesmo valor, ó, constante, tá? O que aconteceu com o O2 da primeira para a terceira? Passou de 0,01 para 0,04. Então, aqui, moçada, ó, ficou vezes 4. Quando aqui ficou vezes 4, olha o que aconteceu com a velocidade. Passou de 1 vezes 10 dá menos 4 para 4 vezes 10 dá menos 4. A velocidade quadruplicou. Estas duas informações trouxemos para cá, ó. A velocidade quadruplica quando a gente quadruplica a concentração de O2. Então, aqui, ó, ficou 4 na 1 igual a 4 na Y, tá? Simplifiquei e eu acabei de descobrir
que o y vale o quê? 1. Então, como é que ficou a nossa equação da velocidade? Ó? Velocidade K, concentração de NO ao quadrado, vezes a concentração de O2 elevado na 1. Lembra que, gurizada, a ordem é a soma dos expoentes? Então, quanto que vai dar a soma dos expoentes aqui, ó? 2 mais 1 é igual à terceira ordem. Então, a resposta da questão 7 é letra o quê, moçada? Letra B, tá? Igual a 3 ali. Agora, temos aqui a questãozinha de número 8, tá? Questão de número 8. Eles nos dão esta reação, tá certo? E daí nós temos aqui as concentrações de A, as concentrações de B e as concentrações de C, né? E aqui, moçada, a velocidade. Então, primeira pergunta, tá? Trata-se de uma reação cuja ordem é igual a 3. Então, eu tenho que descobrir quanto é que vale os expoentes somados para saber a ordem da equação. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Velocidade K, concentração de A na X, concentração de B na Y, vezes a concentração de C na Z. Vou ter que fazer uma continha para cada um, para descobrir o expoente de cada um aqui, tá? Então, ó, velocidade, concentração de A na X, depois, velocidade, concentração de B na Y e, por último, velocidade, concentração de C na o que, pessoal? Na Z. Então, vamos começar calculando o A. Para eu calcular o A, eu tenho que pegar duas linhas em que o B e o C não variem, tá? O A muda, mas o B e o C não varia. Isto, pessoal, acontece aqui, ó, da linha 1 para a linha 4, ó, da linha 1 para a linha 4. Tu pode ver que o valor do B é o mesmo e o valor do C é o mesmo, constante. Só o A está variando. E aconteceu o que aqui, ó? Duplicou. Então, ó, vezes 2. Quando o A dobrou, olha o que aconteceu com a velocidade. Ficou vezes 2. Passou de 1 vezes 10 dá menos 5 para 4 vezes 10 dá menos 5. Então, não é vezes 2, né? Ficou vezes o quê? 4. Estas duas informações vamos trazer para cá. Ó, a velocidade quadruplica quando a gente dobra a concentração de A. Então, 2 ao quadrado é igual a 2 na X. Cortei aqui, ó, já sei que o X é igual a 2, ó. O X aqui vale 2. Agora, vamos calcular o B. Para eu calcular o B, agora eu tenho que escolher as linhas aqui em que o A e o C são constantes. O A e o C são constantes. Isto acontece na primeira com a terceira linha. Ó, primeira com a terceira linha. Aqui, ó, dobra, moçada, a concentração do B. Tu pode ver que o A é o mesmo valor, ó, o A é o mesmo valor e o C também é o mesmo valor, tá? Quando a gente dobrou o B, olha o que aconteceu com a velocidade aqui, ó. Ficou vezes 2, ó. 1 vezes 10 dá menos 5 para 2 vezes 10 dá menos 5, dobrou. Então, essas duas informaçõezinhas eu vou trazer para cá.
a velocidade dobra quando eu dobro a concentração do B. Então, ó, 2 na 1 é igual a 2 na Y. Simplifiquei, já sei que o Y está valendo igual o quê, pessoal? Igual a 1 ali, tá? Agora, vamos calcular, pessoal, o C? Vamos calcular o C? Então, para eu calcular o C, o que tem que acontecer aqui? O A e o B tem que ser constante e o C tem que estar variando. Onde que acontece isto? Na primeira com a segunda linha, ó. Primeira com a segunda linha. Ó, o C dobra, o B não muda, é constante, e o A é constante. Então, a primeira e a segunda linha para descobrir o C. Quando eu dobrei o C, olha o que aconteceu aqui com a velocidade. Passou de 1 para 1. Então, aqui ó, ficou vezes 1. Ó, eu dobrei o C e aqui ficou vezes 1. Vamos trazer essas informações para cá? A velocidade fica vezes 1 quando eu dobro a concentração de C que está elevado na Z. Daí, moçada, aqui ó, é igual a 2 na 0, porque qualquer número elevado na 0 vale 1. E aqui, ó, 2 na o quê? Na Z. Simplifiquei, acabei de descobrir que o Z vale o quê, pessoal? 0. Então, ó, olha bem, o X vale 2, o Y vale 1 e o Z vale 0. Como que eu faço para calcular a ordem? É a soma dos expoentes, né? Então, ó, 2 mais 1 mais 0 igual a 3, ó. É de terceira ordem. Se é de terceira ordem, eu já sei que o 1 é verdadeiro. Então, não pode ser nem a C, nem gurizada a D. Ó, é A, B ou C. Número 2. A expressão da velocidade cinética do processo é dado por... Acabamos de calcular, ó. O X tem que estar na 2, ali está na 1, ó. O B tem que estar na 1, tá certo? E o C tem que estar na 0. Então, o C aqui tem que estar na 0 ou não aparecer. Não precisava aparecer o C. Portanto, o item 2 é falso. Não pode ter o 2, ó. Então, é A ou é o quê? C aí, moçada, tá? Agora, nós temos aqui o seguinte. O valor da constante de proporcionalidade, que é o K, na temperatura T é igual a 0,01 ali. Vamos descobrir, então, pessoal, quanto que vale? Então, ó, velocidade é igual a concentração de A elevado na 2 e a concentração de B elevado na o quê, pessoal? Na 1. Como o C está elevado na 0, tu não precisa colocar. Daí tu escolhe qualquer linha aqui para substituir. Qualquer linha, tanto faz, porque o K é constante, sempre vai dar o mesmo valor. Eu vou escolher a primeira linha aqui para fazer a conta, tá? Quanto que vale a velocidade? 1 vezes 10 dá menos 5. Então, ó, 10 na menos 5. Quanto que vale o K? É a nossa pergunta. E o A? 1 vezes 10 dá menos 1. Então, aqui, ó, 10 na menos 1 ao quadrado. Quanto que vale o B? 1 vezes 10 dá menos 1. Então, ó, 10 na menos 1 elevado na o quê, pessoal? Na 1 aí. Então, o K vai ser igual 10 na menos 5. Ó, aqui fica 10 na menos 2 e aqui 10 na menos 1. Então, dá 10 na menos 3. Dividido por 10 na menos 3. Então, a resposta aqui ó, é igual a 10 na menos 2. Mesma coisa que 0,01.
Portanto, o item 3 é o que, pessoal? Verdadeiro, o item 3. Então, a respostazinha é a letra C na questãozinha de número 8 aí, tá? Vamos com a questãozinha de número 9 agora. Na questão de número 9, eles querem saber, moçada, qual é a ordem da reação em relação ao A e em relação ao B. Qual é a ordem da reação em relação ao A e o B, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, a velocidade da reação é constante, concentração de A na X e a concentração de B na Y, tá? Então, vou fazer a continha em duas partes, ó. Velocidade, concentração de A na X e velocidade, concentração de B na Y. Para eu calcular o A, o B tem que ser constante. Aonde que o B é constante? Ó, na primeira com a terceira, ó, pessoal, primeira com a terceira. Então, aqui, ó, o B é constante, vou usar para calcular o A. Olha o que aconteceu com a concentração do A, ó. Dobrou. Quando a concentração do A dobrou, olha o que aconteceu com a velocidade. Passou de 4 vezes 10 a menos 5 para 16 vezes 10 a menos 5. Então, ficou vezes 4. Então, a velocidade, ó, quadruplica quando a gente dobra o A. Então, aqui, ó, ficou 2 na 2 igual a 2 na X. Então, o X é igual, pessoal, a 2. Então, ó, olha quanto que vale aqui, ó. O X vale 2. Agora, vamos calcular o B. Para eu calcular o B, o A tem que ser constante. Em que linhas o A é constante? Primeira com a segunda linha, ó. Primeira com a segunda linha, o A é constante. Então, eu vou usar a primeira com a segunda linha para calcular o B. Olha o que aconteceu com a concentração de B. Dobrou. Quando a concentração de B dobrou, a velocidade aqui, ó, ficou igual, ó, igual. Então, ficou vezes o quê? 1. Então, ó, a velocidade fica multiplicada por 1 quando a gente dobra a concentração do B. Se aqui é 1, significa que é 2 na 0. E aqui 2 na Y. Então, o Y corta ali, ó, fica igual o que, pessoal? A 0, ó. Y igual a 0. Então, A é de ordem 2 e o B é, moçada, de ordem, o que? De ordem 1 aí. Então, a respostazinha da questão de número 9 é igual à letra A. Ó, letra A é igual à ordem 2 para o A e é de ordem 0 em relação ao que, gurizada, A, o B. Questão de número 10, tá? Eles nos dão a tabela onde tem 3 reagentes, o A, B, moçada e o C, e nos dão a equação da velocidade. E nos perguntam, tá certo? Qual é a ordem global da reaçãozinha ali. Então, vamos calcular, pessoal, a questão aqui. Então, ó, velocidade, concentração de A na X, um cálculo. Velocidade, concentração de B na Y. E velocidade, concentração de C na Z. Vamos começar calculando o A, então. Para eu calcular o A, o B e o C tem que ser constante.
que é o que acontece aqui na primeira e segunda linha, ó. Ó, o B é o mesmo valor e o C também, ó. Tá? Então, moçada, o que aconteceu com o A, ó? O A dobrou, ó, vezes 2. Quando dobrou o A, olha o que aconteceu com a velocidade. Dobrou também. Então, a velocidade dobra quando a gente dobra o A. 2 na 1 é igual a 2 na x. Cortei, portanto, eu já sei que o A vale 1. Agora, vamos calcular o B. Para eu calcular o B, o A e o C tem que ser constante. Isto acontece na primeira com a terceira linha. Ó, primeira com a terceira linha, ó. Primeira com a terceira. Ó, o B dobra, mas o A é igual e o C também é igual. Só está variando o B. Está variando o B. Quando o B varia, olha o que acontece com a velocidade. Passa de V para 4V. Então, fica 4 vezes o que era. Então, a velocidade quadruplica quando eu dobro a concentração do B. Então, 4 é 2 ao quadrado e aqui, ó, 2 na Y. Quanto está valendo Y? Está valendo o quê? 2. E agora é a hora de calcular o C. Para eu calcular o C, tá certo? Tem que ser constante, moçada, o A e o B. Isto acontece aqui na primeira com a quarta linha, ó. Primeira com a quarta linha. O C dobra, mas o B é o mesmo valor e o A também é o mesmo valor, ó. Só está variando o C. Quando o C dobra, olha o que acontece com a velocidade. Nada. Então, fica vezes o quê? 1. Então, a velocidade fica vezes 1 quando dobramos a concentração do C. Então, se aqui é 1, é porque eu tenho 2 na 0. E aqui, ó, 2 elevado na Z. Quanto que vale o Z? O Z vale 0. Então, como é que ficou a nossa respostinha? Ó? Velocidade é igual a K, concentração de A na 1, vezes a concentração de Y ao quadrado. E a concentração de C tu não precisa colocar, porque está elevado na 0. Mas, se tu quiser colocar, pode. Ó, elevado na 0. A pergunta é quanto que dá a ordem global. Então, a ordem global é a soma dos expoentes. Ó. 1 mais 2 é igual a 3. Então, é de terceira ordem. Respostazinha, letra o quê, moçada? Letra C, na questãozinha de número 10 aí. Vamos dar uma olhada a questãozinha de número 11, questão aqui da UDESC. Vejamos o que diz a questãozinha de número 11 da UDESC ali, tá? Então, eles nos dão um textinho ali a respeito desta reação aqui e diz que em um determinado experimento, 4 mols de NO e 2 mol de O2 foram colocados em um recipiente e que no instante inicial, a velocidade da reação era 0. Então, né, quando a reação iniciou, não tinha começado a reação ainda, velocidade tipo 0. Decorridos aqui 10 minutos, constatou-se que 1 mol de O2 foi consumido, tá certo? Então, ó, tu tinha 2 e agora tu tem só a metade, 1 mol. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta ali, moçada. Vamos ver o que diz aqui. Ó, letra A.
A alteração da concentração de algum dos reagentes não influi na velocidade da reação química, uma vez que o processo dito é elementar. O que significa elementar? Que a reação ocorre numa única etapa, tá? Diz aqui que quando altera a concentração, não influi na velocidade. Claro, gurizada, que influi. A velocidade é sempre diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Então, sempre que muda a concentração do reagente, muda junto à velocidade. Letra B. Na letra B, diz assim, ó, o número de mols de óxido nítrico, que é o NO, tá certo? Gasto quando o tempo é 10 minutos, é a metade do número de mols de o que, pessoal? De O2 ali, tá? Então, ó, no início tu tinha 4, tá? Ó, no início tu tinha 4 de NO e tu tinha 2 de O2, tá? Daí, moçada, após um determinado tempo, tu tem um aqui, tá certo? Um aqui. Como a reação é 2NO mais 1O2, se aqui reagiu 1, quanto que tem que ter reagido aqui? Ó, é 1 para 2, tá certo? Se aqui reagiu 1, quanto que reagiu aqui? 2. Então, tu tinha 4, reagiu 2, sobrou 2. Tu tinha 2, reagiu 1, sobrou 1. Então, aqui, quando eles dizem que tu tem a metade do número de mols de O2, na verdade, tu tem o dobro. Tu tem sempre o dobro da quantidade de NO, tá? Então, não é a letra B. Letra C, moçada. O que nós temos na letra C? Sendo a equação da velocidade esta aqui, bom, disse que esta reação aqui, ó, ela é elementar. Então, ela ocorre numa única etapa. Se ela ocorre numa única etapa, ó, velocidade K, concentração do NO ao quadrado, vezes a concentração de O2 elevado na 1. Então, é ou não é o que aparece aqui na letra C? É. Para a reação em discussão, é possível afirmar que a reação é de primeira ordem em relação à concentração do gás oxigênio. É ou não é de primeira ordem em relação ao gás oxigênio? É. Então, respostazinha, letra o quê, pessoal? Letra C, na questão de número 11. Mas vamos dar uma olhada ao que diz as outras letras? Ó, na presença de um catalisador, aumentaria a velocidade de oxidação do NO, uma vez que a energia de ativação também aumenta. Povo, pelo amor de Deus, lembre, quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade, tá? Quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade. Então, não pode ser a letra D. E a letra E, nós temos o seguinte, sendo as concentrações de NO e O2, respectivamente, e a velocidade valendo aquele valor, qual o valor da constante de equilíbrio? Então, a gente sabe que, pessoal, a equação da velocidade é esta aqui. Então, vou copiar aqui, ó. Velocidade, tá certo? Ó, é K, constante, concentração do NO ao quadrado, vezes a concentração do O2, tá? Como eles deram os valorzinhos aqui, ó, só pegar e substituir. A velocidade é igual a quanto para nós ali, ó? 2,5
4 vezes 10 na menos 6. O K é a pergunta. A concentração do NO é igual a 2,5 vezes 10, olha aqui, ó, 1, 2, tá? Vezes 10 na menos 2 ao quadrado. E o valor da concentração de O2, 0,01, mesma coisa que 10 na menos 2 elevado na o que, pessoal? Na 1. Então, eu tenho, ó, 2,4 vezes 10 na menos 6 é igual a K, 2,5 ao quadrado é 6,25 vezes 10 na menos 4, vezes 10 na menos 2. Então, o K é igual a 2,4 vezes 10 na menos 6, dividido por 6,25 vezes 10, menos 4 com menos 2, vezes 10 na menos 6. Então, eu posso simplificar aqui e ficou, então, moçada, 2,4 dividido por 6,25, que é igual a 0,384. Então, esse valor aqui é bem diferente desse que está aqui, pessoal. Tá certo? Então, confirmando na questão 11, a resposta é a letra C, pessoal, na questão de número 11. Vamos olhar a questãozinha de número 12. Ah, eu lembrei agora. A questão 12 é aquela que nós fizemos na videoaula. Pessoal, se tu não lembra e não conseguiu fazer a questão 12, dá uma olhada na nossa videoaula, porque é o exemplozinho, pessoal, que eu resolvi lá. Então, vamos para a questãozinha de número 13. Na questão de número 13, qual é a equação da velocidade aqui, tá? Lembre, moçada, que sempre que me dão a tabela, eu não posso pegar os valores direto ali, tá? Eu tenho que respeitar os dados que foram dados aqui, que são chamados de o quê? Dados experimentais, tá certo? Então, vamos lá, ó. A velocidade é K, concentração de NO na X, concentração de H2 na Y. Vamos separar aqui para fazer a conta? Velocidade, concentração de NO na X, e aqui do ladinho, velocidade, concentração de H2 na o que? Na Y. Vamos calcular o NO? Para eu calcular o NO, tem que ser constante o H2. Em que linhas o H2 é constante? Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui que é o mesmo valor, o H2? Então, a gente vai usar a primeira e a segunda linha para calcular o NO. Olha o que aconteceu aqui com a concentração de NO. Ficou o dobro, ó. Dobrou o NO, olha o que aconteceu com a velocidade. Passou de 1,2 vezes 10 a menos 5 para 4,8 vezes 10 a menos 5. Então, ficou vezes o quê? 4. Traz essas duas informações para cá. A velocidade quadruplica quando a concentração do NO é dobrada. Então, eu tenho, ó, 2 ao quadrado é igual a 2 na X. Então, cortei, X é igual ao que, pessoal? A 2. Então, ó, não pode ser a A, não pode ser a D, ó. Já estão fora essas duas ali. Vamos calcular o H2. Para eu calcular o H2, o NO tem que ser constante. Aonde que o NO é constante? Ó, primeira linha com a terceira linha.
Tá vendo que é constante aqui? Tá? E olha, primeira com a terceira linha. Olha o que aconteceu com a concentração do hidrogênio. Passou de 2 vezes 10 na menos 3 para 4 vezes 10 na menos 3. Então, vezes 2. Quando dobramos a concentração do H2, a velocidade passou de 1,2 vezes 10 na menos 5 para 2,4 vezes 10 na menos 5. Então, dobrou. Traz para cá. A velocidade dobra quando dobramos a concentração do hidrogênio. Então, 2 na 1 é igual a 2 na Y. Então, Y é igual o quê, pessoal? Igual a 1. Então, eu sei que o X é 2 e que o Y é igual a 1. Então, olha aqui, pessoal, fora, fora. Essa aqui já estava fora, né? E aqui, pessoal, continuou, mas a gente tem o quê? A letra C e a letra E são iguaizinhas? São ou não são iguais? Ou eu tô maluco aqui, pessoal? Né? São iguais. Então, pessoal, letra o quê? Letra C, ou então a letra o quê? A letra E, porque são iguais. Não tem diferença nenhuma entre a letra C e a letra E. São iguais aí na questãozinha de número 3. Vamos dar uma olhada à questão de número 14, tá? Então, eles dizem que determinado mecanismo ocorre em 2 etapas, tudo ali está em estado gasoso, e nós temos uma etapa lenta. Lembre que a etapa lenta é a que determina a velocidade, povo. Então, eu já sei que a velocidade, ó, é K, concentração do HBr vezes a concentração do NO2 ali. Tudo elevado, pessoal, na o que? Na 1 ali, tá? Daí, item 1, povo. Vamos com o item 1. O item 1 pergunta qual é a equação global. A equação global é a soma das 2 etapas. Veja bem, a primeira etapa, HBr mais NO2, forma o ácido hipobromoso mais o NO. A segunda, o HBr reage com o HBrO, produzindo água mais BR2. Então, o que eu preciso fazer para ter a global? Ó, somar as etapas intermediárias. Observe que o HBrO aparece tanto no produto de uma como no reagente da outra. Então, eu posso simplesmente cortar. Então, eu tenho, ó, o que sobrou antes da seta? 2HBr, ó, 2, mais o NO2. Depois da seta, sobrou a água, mais o NO, mais o BR2. Então, isto que aparece aqui é igual a isto aqui, pessoal. É ou não é igual? É igualzinho, né? Então, se é igualzinho, é verdade. Então, eu tenho que marcar o item 1. Ó. O item 1 é verdade. Item 2. A etapa determinante da velocidade da reação é a etapa B. Pessoal, quando uma reação ocorre em etapas, é a etapa lenta que determina a velocidade. Então, o A, ó, não o B. O A e não o B, tá? Item 4. A equação que representa a velocidade da reação é, ó, a etapa lenta. O que eu escrevi aqui, né, mas faltou espaço, ficou ruim, tá aparecendo aqui, ó. Verdadeiro. Então,
item 4 vai para o nosso gabarito. Item 8. Em uma reação não elementar, a velocidade da reação global não pode ser escrita a partir da equação da reação global. Verdade. Tem que ser sempre escrito a partir da etapa lenta. Então, moçada, é verdadeiro, porque diz que não pode ser escrita. Ela é escrita a partir da etapa lenta. Item 16. O ácido hipocloroso pode ser considerado um composto intermediário na reação, pois é formado e consumido durante o processo. Veja bem, ele é formado na primeira etapa, que é a etapa lenta, e é consumido na segunda etapa, que é a etapa rápida. Então, ele é um composto intermediário? Sim. Então, temos que marcar também o item 16. O único item errado na questão 14 é o item 2 ali, que não é verdadeiro, tá? Vamos, gurizada, para a questãozinha de número 15 ali, tá? Sobre os conceitos de cinética química. A reação 2A mais D formando A2D é classificada como elementar. Pessoal, como é que eu sei se essa reação é elementar? Olhando para a equação aqui da reação e a equação da velocidade. Pessoal, vamos lembrar da teoria. Para ser elementar, lembre que os coeficientes têm que ser igualzinho à ordem. E a ordem é ou não é os expoentes? Sim. Então, tem que ser igual. Vamos ver se é igual? O coeficiente do A é 2, E aqui também é 2. O coeficiente do D é 1 e o expoente é 1. Então, é verdade. Esta reação é elementar, porque os coeficientes são iguais aos expoentes. Tá certo? Tá? Os coeficientes igual à ordem. Número 2. Se a velocidade da reação, duplicar, ao se duplicar o A, mantendo-se o B constante, então a reação é de segunda ordem em relação ao A, gurizada, em relação ao A. Tá, vamos ver o que tá ali, pessoal, tá? Então, olha bem, item 2, tá? Item 2. Velocidade é igual, constante, concentração de A na X, tá? De A na X. O D, para nós, não interessa, porque o D é constante, tá? O que nós vamos fazer com o A? Nós vamos duplicar. Quando duplica o A velocidade também duplica, tá? Então, a velocidade duplica quando a gente duplica o A. Quanto que vale o expoente? Então, aqui, ficou 2 na 1 igual a 2 na X. Então, o X seria igual a 1. Então, moçada, é de primeira ordem, tá? De primeira ordem. E aqui está escrito de segunda ordem, Não é, pessoal, tá? Então, aqui o X é igual a 1. Portanto, primeira ordem.
falso o item 2. Item 4. Se a reação global for esta aqui, possui a etapa intermediária lenta, que é esta aqui, tá? Então, a lei da velocidade é... Pessoal, lembre que a etapa lenta é a que determina a velocidade. Então, ó, item 4, tá? Item 4. Velocidade K, concentração de CaOH2. Qual é o número aqui, ó? 1, então vira expoente. Tu tá vendo que isto aqui não é igual ao que está aparecendo aqui, ó. Portanto, o item 4 é falso. Só o item 1, por enquanto, é verdadeiro. Item 8. Considerando a equação, ela é elementar, sua molecularidade é igual a 2, pessoal, tá? Molecularidade, pessoal. O que é molecularidade? Ó, a molecularidade é simplesmente o número de moléculas que estão reagindo. Número de moléculas reagentes. Então, a gente só tem que vir aqui e contar quantas a gente tem reagindo. Ó, uma de N2 e mais uma de O2. Então, temos quantas reagindo? 2. Então, a molecularidade é igual a 2. Portanto, o item 8 é verdadeiro. Apenas o 1 e o 8 são verdadeiros na questãozinha de número 15. Chegamos na questãozinha de número 16. Aqui está a nossa questão 16. Eles nos deram uma reação hipotética aqui, tá? Onde o A e o B são os reagentes e o C é o produto. E aqui nós temos experimentalmente, lá em laboratório, as concentrações de A e B medida e a velocidade em várias temperaturas. Na verdade, só essa temperatura aqui, ó, é diferente das outras, ó, tá? Essa é 338 Kelvin e todas as outras é 298 Kelvin ali, tá certo? E aqui, pessoal, as concentrações. Vamos responder? O valor da constante de proporcionalidade, o K, é igual para todos os experimentos. Falso, pessoal, falso. Por que, gurizada, que é falso? Moçada, olha aqui, ó, eles estão falando para nós no K, uma constante. Então, tu precisa lembrar, pessoal, ó, se variar a temperatura, também varia a temperatura. Sempre, a temperatura não, o K, né, pessoal? O K. Ó, varia a temperatura, varia o K. Sempre, meus lindos. Sempre que mudar a temperatura, muda o valor da constante. As constantes só modificam o valor com a temperatura. Então, a 1 é falsa. Se a 1 é falsa, não pode ser a A e também não pode ser a letra o quê, pessoal? A letra B. Item 2, como que fica a equação da velocidade?
Vamos calcular, então, ó, a velocidade é o K, concentração de A na X, vezes a concentração de B na Y. Vamos separar aqui para fazer a continha. Velocidade, concentração de A na X. E aqui, ó, velocidade, concentração de B na o quê? Na Y. Para eu calcular o A, o B tem que ser o quê? Constante, tá? Então, vamos lá. Não vamos usar a primeira linha para fazer a conta, porque está em outra temperatura. Então, vamos usar só a linha 2, 3 e 4 para fazer a conta, tá? Então, vou calcular o A. O B tem que ser constante. O B é constante aqui, ó. Ó, tá? Constante, ó. Olha o que aconteceu com a concentração do A. Da terceira para a segunda linha, dobrou, ó. Da terceira para a segunda linha, dobrou. Quando dobrou o A, olha o que aconteceu com a velocidade. Dobrou também. Então, ó, olha bem, vamos substituir aqui. A velocidade dobra quando dobramos a concentração de A. 2 na 1 é igual a 2 na X. Então, eu já sei que o X é igual a 1, ó, tá? O X é igual a 1. Aqui vale 1, tá? Agora, vamos calcular o B. Para eu calcular o B, o A tem que ser constante. Lembrando que a gente não está usando a primeira linha porque variou a temperatura, tá? Então, ó, vou calcular o B, o A tem que ser constante. Aonde que o A é constante? Aqui, ó, na segunda linha com a quarta linha. Ó, o A é constante. E o que aconteceu com o B? Da segunda para a quarta linha, ficou vezes 2, ó, vezes 2, tá? E o que aconteceu com a velocidade? Ó, 0,2 para 0,4, ficou dobrado. Estas duas informações vamos trazer para cá. A velocidade dobra quando dobramos a concentração de B. Então, 2 na 1 é igual a 2 na Y. Então, Y é igual a 1. Portanto, olha aqui o item 2, ele é verdadeiro. Nós precisamos do 2. Então, tá de fora a letra E. Ou é C ou é D, pessoal. Ou é C ou é D. Número 3. Trata-se de uma reação cuja ordem global é igual a 2. Pessoal, a ordem da reação tá aqui, ó. Só nós somar, ó. Olha bem, eu tenho aqui, ó, 1 e aqui, ó, 1. Então, eu somo, ó, 1 mais 1. Isto aí deu 2. Então, é de segunda ordem. Se é de segunda ordem, esse item 3 aqui, ó, é verdadeiro, tá? Então, eu já sei que o 2 e o 3 é verdadeiro. Se o 2 e o 3 é verdadeiro, a respostazinha da questão 16 é a letra, o que, moçada? Letra C. Letra C na questão 16. Vamos com a questãozinha 17. Vamos fazer a 17. Então, diz aqui, pessoal, que a reação do NO com o CO é um exemplo de reação não elementar, que ocorre em duas etapas, cuja velocidade é expressa por. Então, eu te pergunto, da onde saiu isto aqui? Isto aqui saiu da
etapa lenta. Provavelmente essa etapa lenta é, pessoal. Ó, tá vendo que tu tem aqui, ó, 2NO2? Então, tu tinha reagindo lá na etapa lenta 2NO2 antes da seta. E daí aqui depois da seta tinha, gurizada, os produtos, que tá difícil para nós aqui dizer exatamente quem são ali os produtozinhos aí dessa reação do 2NO2. Vamos às alternativas, então, que nós temos aí. Letra A reação do NO com o CO ocorre em duas etapas. E a etapa lenta é representada por... Daí aqui aparece NO3 reagindo com o CO. Não, ó, é isto aqui. Porque, gurizada, se a equação da velocidade saiu daqui, saiu da etapa lenta. Tu tem 2NO2 reagindo, ó, 2NO2. Então, portanto, a letra A não é verdadeira. Letra B. A velocidade da reação é proporcional às concentrações de NO2 e CO. Cadê o CO aqui? Ó, tá aqui a equação da velocidade, ó, não tem CO, pessoal, tá? Então, letra B é falsa. Letra C. A constante da velocidade da reação, o K, varia com as alterações das concentrações dos reagentes. Não, pessoal. Varia só com a temperatura. Ó, o K varia só com a temperatura. O K varia só com a temperatura. Letra D. Ao dobrar a concentração de NO, a velocidade da reação dobra. Vamos fazer a conta? Então, tá ali a equação da velocidade, ó, tá? Velocidade é igual K, concentração de NO2 ao quadrado. Eu li aqui que eu vou dobrar o NO2. Então, aqui eu vou colocar um 2, ó. Eu vou dobrar, ó, um 2. Vamos resolver a matemática. Velocidade, o K não muda, 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado igual a 4. Então, aqui está dizendo que dobra. Não é verdade que dobra, pessoal. Ela quadruplica. Quadruplica. Então, só sobrou a letra E, ó. Vai ter que ser a letra E. A reação química ocorre a partir da colisão entre duas moléculas de NO. Sim! A reação é não elementar e tem esta equação da velocidade. Quando a reação ocorre em etapas não elementar, a etapa lenta determina a velocidade. Se eu tenho NO2 ao quadrado, é porque eu tinha reagindo 2NO2, tá? Então, colisão entre duas moléculas de NO2, respostazinha, letra o quê? Letra E. E, finalmente, chegamos na última questão, que é a questão de número 18 de Maringá, moçada, tá? Diz aqui, dado a lei da velocidade, determinada experimentalmente a partir de uma reação elementar. Então, se a reação é elementar, ela ocorre numa única etapa. E daí a gente tem aqui, pessoal, ó, a equação da velocidade. Então, olhando aqui, pessoal, eu já sei que os reagentes são A2 na 1 reagindo com X2, tá certo? Quantas vezes? Ó, 2 vezes. Então, item 1 aqui. Essa lei de velocidade corresponde à reação elementar. Ó, reagente A2, mais o outro reagente X2, X2. Como aqui está o quadrado, ó,
tem que estar aqui na frente o coeficiente. E daí aqui um produto que a gente não pode afirmar o que seria, tá? Mas vamos ver se bate pelo menos o balanceamento. Eu tenho 2A. E eu tenho 4x, ó, 4x. Tenho 4x, sim. Então, o item 1, ele é verdadeiro, ó. O item 1 é verdadeiro. Item 2. Vamos ver o que diz o 2. Ao dobrarmos a concentração dos dois reagentes envolvidos na lei da velocidade, aquele que proporciona maior influência sobre a velocidade da reação será o x2. Claro que vai ser o x2 porque ele está ao quadrado. Se diz aqui que a gente vai dobrar ambos, pessoal, aqui ó, vai ficar 2 elevado na 1 e aqui vai ficar 2 ao quadrado. Então, qual é que exerce maior influência? O que está ao quadrado. Então, o item 2 é verdadeiro. Item 4. Essa lei da velocidade indica que a molecularidade da reação é indubitavelmente igual a 3. Lembra o que é molecularidade? É tu contar quantas moléculas tem reagindo. Vamos lá, então? Ó, uma de O2 mais 2 de X2. Uma mais 2, não é 3 que está reagindo? Sim. Então, o item 4. Item 8, então, moçada. Trata-se de uma reação de ordem global igual a 3. Sim, né? Tu veja, ó, a ordem em relação ao A2 é 1, em relação ao X2 é 2. Então, ó, 1 mais 2, 3. É de terceira ordem. E o item 16, por ser uma reação elementar, a mesma ocorre por meio de 2 ou mais etapas. Moçada, se a reação é elementar, ela ocorre numa única etapa, né? Então, são verdadeiras a 1, a 2, a 4 e a 8. A 16 é a única que não estava correta. Meus queridos, fiquem bem, até a nossa próxima aula.